Bom, eu quero, em primeiro lugar, saudar o relançamento desse programa no mundo do trabalho. Tive até algumas participações. Uma iniciativa que eu considero fundamental. Por quê, gente? Porque hoje em dia, todas as ações desenvolvidas no âmbito do capitalismo moderno, elas têm um impacto muito direto na vida do trabalhador. Se você me perguntar se, por exemplo, o tarifaço do Trump agora tem implicações no mundo do trabalhador, tem. Porque ele move com a organização do trabalho na medida em que ele tenta reordenar a divisão internacional dele, a divisão internacional do trabalho. Então, todos os movimentos hoje em dia precisam dessa avaliação da perspectiva do trabalho. Porque eu percebo que nossas análises são muito macro, no sentido de olhar as estruturas estruturas maiores, e as estruturas que são essenciais, inclusive para a formação da riqueza, que é o trabalho, elas são colocadas não em segundo plano, mas elas não têm uma publicidade que mereceria ter. Então, assim, falar do mundo do trabalho hoje é uma questão fundamental para aqueles que estão nele e fora dele. Boa parte da humanidade, boa parte das pessoas hoje está fora do mundo do trabalho. Boa parte da população ativa está fora do mundo do trabalho. A reorganização feita pelo capitalismo a partir da década de 90 proporcionou isso, um grande e gigantesco, não é nem exército industrial de reserva, é um exército de reserva. E você pode vivenciar isso no centro do capitalismo, na União Europeia, nos países mais avançados, até países periféricos, como é o caso do Brasil, e dentro do Brasil, obviamente, nas regiões e nos estados mais empobrecidos, como é o caso do Rio Grande do Norte. Então, assim, da perspectiva de conduzir esse tipo de discussão, é necessário, entre outras coisas, verificar o quanto essa revolução tecnológica impactou na vida e na consciência dos trabalhadores. Eu digo na vida porque boa parte desse reordenamento significou novas formas de trabalho, novas formas de relações de trabalho, novas formas de organização do Estado e frente ao trabalho. Isso não é uma coisa muito simples de avaliar. Nós temos hoje, não vou dizer profissões, mas categorias de trabalhadores que estão absolutamente deslocadas, da esfera da acumulação. Eles não participam mais da riqueza. Você pode dizer, mas eles nunca participaram. Mas eles estavam no centro da luta política organizada para pressionar o capital, para proporcionar maiores ganhos. Hoje em dia, a atomização do trabalho, a atomização na perspectiva neoliberal e ultraliberal, fez com que o trabalhador ficasse isolado. Essa é a realidade que nós temos. Se você andar pelo Rio Grande do Norte, você vai ver isso. A grande massa de pessoas que hoje trabalham para si mesmas, e imaginando, inclusive, que são livres, porque se livraram da jornada de trabalho. E isso, obviamente, tem repercussão no dia a dia. Uma coisa que precisamos falar, e precisa ser dita, e precisa ser debatida, é o que Marx já colocava lá no Capital, a fusão da jornada de trabalho com a jornada de vida. Essa atomização promove isso. Essa atomização dá uma falsa perspectiva de liberdade. O cara trabalhar no Uber, o cara trabalhar como MEI, como trabalhador profissional liberal, dá a falsa impressão de que ele está livre das amarras da jornada de trabalho, e isso não é verdade. Porque a jornada de trabalho se desloca da relação empresa-trabalhador para a relação trabalhador-trabalhador. O que significa isso? Que a pessoa tem que trabalhar muito mais do que antes para conseguir uma renda superior ou até igual ao que ele tinha antes. Você sai da perspectiva da relação opressora e se torna seu próprio opressor. Isso é uma discussão que precisa ser muito bem conduzida, muito bem observada, porque a estrutura, a organização, a estrutura econômica, elas são variáveis, são diversificadas, são heterogêneas, e dependendo do espaço econômico onde você está, isso que eu falei agora, ela acaba se colocando por real. Então é necessário muito cuidado com isso. E eu acho que um programa desse, Alberto, tem essa condição de fazer com que a voz esquecida, porque eu digo a você, o que é que está esquecida hoje nos grandes relatos, nas grandes entrevistas, nos podcasts, é o trabalho. Nós temos muita gente falando sobre análises conjunturais, muita gente falando sobre problemas geopolíticos, e muito pouca gente falando sobre o impacto de toda essa conjuntura no trabalho em si. Ou seja, o trabalho ainda é válido? O conceito de trabalho ainda é válido? Porque hoje todo mundo é colaborador, é empregado. Empregado é um termo, inclusive, de uso. É colaborador, é profissional da sua própria vida, etc. Então, acho que isso aí revela a grande vitória do pensamento hegemônico neoliberal e agora ultraliberal, que é colocar o trabalhador na perspectiva de que tudo que o envolve é parte dele mesmo. Ele é convencido de que toda a sua ação, toda a sua vida, toda a sua renda, se por acaso ela estiver, porque boa parte da humanidade nem renda tem, parte dele, parte da sua natureza individual, parte da sua própria iniciativa. E evidentemente que o trabalhador ele é uma parte fundamental para a humanidade, porque é ele que cria a riqueza,
mas, ao mesmo tempo, ele está colocado como um acessório do empresário, acessório da grande empresa, acessório, inclusive, do Estado, no caso do servidor público, que serve ao público, mas também que está diretamente, intimamente ligado à própria construção da riqueza do país, até porque os salários dos servidores públicos, se o Estado tiver uma boa arrecadação de impostos, ele poderá transferir uma parcela dessa, que está cada vez menor, para os salários dos servidores públicos. Então, essa, na minha perspectiva, é, ao fim e ao cabo, a razão de ser desse recomeço desse programa no mundo do trabalho. Eu espero, sinceramente, que funcione de forma a dar voz ao trabalhador e à trabalhadora, voz aos estudiosos que tratam da questão do trabalho, do mundo do trabalho, das relações de trabalho, das organizações de trabalho, e efetivamente a gente possa, aqui no Rio Grande do Norte, ter um espaço para que a gente possa produzir nos trabalhadores, pelo menos uma reflexão. Eu não sou nem de ir ao extremo da conscientização, mas uma reflexão do seu posicionamento hoje na vida cotidiana e no sistema capitalista. É isso.